Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui na maratona de leitura proverbial de 31 dias. Hoje é dia 7 e a gente vai liturgicamente ler o capítulo 7 e fielmente trabalharmos com toda a aplicabilidade que a palavra de Deus tem para nos oferecer, né? Você que acompanha aí no nosso canal, você que já nos acompanha nessa maratona de leitura, né, desses 31 dias, né? Você que está chegando agora, você está ouvindo esse vídeo agora, né? Nós estamos... Vídeo não, na verdade são áudios, né? São palestras aí que são ministradas aí. E nós estamos aí num projeto de leitura, de dedicação do livro de Provérbios. E estamos aí nesses 31 dias ministrando as praticidades, os conselhos, tudo aquilo que Deus tem nos aberto os nossos olhos e os nossos corações para a meditação no livro de Provérbios, ok? Então, como de costume, você que já conhece a nossa liturgia, nós vamos ler o capítulo 7 e logo em seguida vamos nos debruçar sobre as tratativas dos versículos mais aplicáveis, mais operacionalmente programáveis e ressignificáveis à nossa vida, ok? Vamos lá então? E esse capítulo 7, ele é um capítulo que vai tratar sobre um tipo de assunto e vale a pena a gente trabalhar em cima dele. Vamos meditar profundamente nisso porque vai agregar muito valor à nossa vida, ok? Então diz assim, capítulo 7 de Provérbios: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e se guiava o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada, irrequieta, não parava em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos, e chegou-se para ele e o beijou. Com face imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim, o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvido, e estais atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas. Porque há muitos feridos derrubou,
e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Ui, meu Deus! Que história que Salomão nos conta aqui. E a gente vai percebendo aqui nesses primeiros capítulos que Salomão ratifica muito a questão do adultério, da mulher estranha, da mulher vil. São esses os nomes que Salomão utiliza para dar às mulheres, e não somente às mulheres, mas todo aquele que destrói a sua própria alma, que destrói a sua própria vida e acaba destruindo a vida de muitas outras pessoas. No versículo 1 desse capítulo 7, nós vemos de novo Deus usando a boca de Salomão para dizer, filho meu. Ou seja, Deus usando a boca de Salomão para nos chamar de filhos, filhinhos. Ou seja, qual é o pai que quer ver o filho numa desgraça? Qual é o pai que quer ver o filho sofrendo? Qual é o pai que se alegra em o seu filho chegar na sua casa e dizer, pai, meu casamento acabou? Qual é o pai que quer ver, qual é o pai ou a mãe que quer ver a filha chegando em casa e dizendo, mãe, meu casamento acabou? Quem? Que família que se alegraria em ver um filho ou uma filha chegando em casa, batendo na porta da casa, dizendo, mãe, o meu casamento acabou. Pai, o meu casamento acabou. Que família gostaria de ver isso? Embora, existam sim, existem famílias que não se importam, são famílias que já vêm de uma trajetória de destruição. Então, o que acontece? O que é um filho a menos ou um filho a mais separado? O que é uma filha separada a menos ou a mais na família? Se todo mundo separa, se todo casamento acaba, não é mesmo? Tem famílias que tratam isso com muita naturalidade. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a palavra de Deus nos ensina a viver e a buscar. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nós vemos muitas pessoas hoje batendo no peito, se orgulhando, dizendo, eu sou filho de Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a palavra do Senhor vai dizer que as pessoas que têm intimidade com Deus são aquelas pessoas que são sinceras. As características das pessoas que têm intimidade, verdadeira intimidade com Deus, são pessoas íntegras, são pessoas justas, são pessoas que usam muito bem os pesos e medidas. São gente que tem relacionamento com Deus. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, um filho de Deus é pacificador. Não é aquele funcionário daquele trem a vapor. Já viu aqueles caras que trabalham dentro do trem a vapor? O trem tá lá, nos trilhos ali, tá andando, o trem tá ali, usando o vapor, e o cara tá lá jogando lenha na fogueira para aumentar a pressão e ali, fazer girar aquelas engrenagens. Já viu máquina a vapor? Você já viu os trilhos a vapor? Ou melhor, uma Maria Fumaça? Você já viu como é que funciona? Como é que funcionava antigamente os trens a vapor? Sempre tinha um cara lá se ferrando, lá jogando lenha dentro daquele forno, Então tem gente hoje que o circo tá pegando fogo e ele tá jogando mais lenha, tá jogando gasolina. Alguém chega para ele para falar, olha, a situação da minha vida tá assim, a situação tá assado. E o que a pessoa faz? Isso aí era de se esperar mesmo, é desse jeito mesmo. Isso aí, você só é mais uma, isso aí é uma estatística, Ou seja, você vai com a pessoa para levar um problema, ela te dá mais um. Ela arruma outro problema para você. Você já viu isso?
Tem gente que você tem que tomar muito cuidado. Às vezes você tá indo levar um problema para ver se a pessoa pode te ajudar, ela te dá mais outro. Ela arruma outro problema para você. E ainda essa pessoa tem coragem de dizer que é filho de Deus. Enche a boca para dizer, eu sou filho de Deus, eu sou serva do Senhor, eu sou servo do Senhor. Só que a palavra de Deus fala que os filhos de Deus, eles são pacificadores. Por acaso você tem pacificado alguma coisa ultimamente? Lá na sua empresa, você é aquela pessoa que faz o quê? Faz mais confusão ou você tenta pacificar a coisa? Lá na sua família, você é aquela pessoa que, né, tenta apaziguar, trazer paz, ou você aumenta mais ainda os problemas das pessoas? Porque veja bem, bem-aventurado foi Jesus que disse. Lá no Monte da Transfiguração, Deus vira ali, Deus fala dos céus, fala assim, este é o meu filho amado em quem eu tenho comprazido. Ouçam o que o meu filho tem a dizer. E o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, no Monte das Bem-aventuranças, ele diz o seguinte, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se você não é daquele que pacifica, se você é daquele que gosta de ver o circo pegar fogo, você não é filho de Deus. Desencana, porque você não é filho de Deus. Se você não for uma pessoa íntegra, honesta, justa, você não tem intimidade com Deus. Não adianta você falar que tem intimidade com Deus, porque você não tem intimidade com Deus. Porque a palavra do Senhor fala que ele tem intimidade com aqueles que são íntegros, com aqueles que são justos, com aqueles que são que observam a palavra dele e que vivem a palavra dele. E Jesus disse que os pacificadores é que são os filhos de Deus. Então, se você é do tipo de pessoa que gosta de aumentar ainda mais o problema das pessoas, que gosta de ver o circo pegar fogo, então você não é um filho de Deus. Você me desculpe, mas você não é filho de Deus. Ok? E Deus aqui, nosso Pai, o nosso Pai nosso que está no céu, ele mais uma vez que usa a boca de Salomão para dizer o seguinte, filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Olha só, você tem feito isso? Você faz isso? Você guarda as palavras? Você tem guardado as palavras de Deus, os mandamentos de Deus no seu coração? No versículo 2 vai dizer o seguinte, guarda os meus mandamentos e vive, ou seja, as garantias da vida quais são? Guardar os mandamentos e as leis de Deus. As leis de Deus. Você quer uma prova de uma consequência terrível? E eu vou falar isso. Eu falo isso na maioria dos capítulos. Na maioria dos capítulos eu repito a mesma coisa. Você quer desobedecer uma lei e essa lei ela se cumprir na hora? Sabe aquela lei automática? Existe uma lei automática que se chama lei da gravidade. Se você cair de uma cadeira, você vai levantar rindo. E muita gente rindo de você. Se você cair de uma mesa, é perigoso você levantar chorando e com o braço quebrado. Agora, se você cair de um prédio de 22 andares, você não vai levantar nunca mais. E o que é isso? Isso é uma lei. A lei da gravidade. A lei muito conhecida que funciona no mundo inteiro. No mundo inteiro funciona essa lei. E o que acontece? As leis de Deus aqui são as garantias, viver as leis dos mandamentos de Deus são as garantias de vida que nós temos. No versículo 3 vai dizer o seguinte, Deus ele fala assim, ata-os aos seus dedos. Tem gente que gosta de fazer tatuagem, né? Tem gente que gosta de anel, não sei o quê. Compra um anel com um versículo bíblico. Ata os seus dedos, é como se falasse assim, em vez de você fazer tatuagem, ficar cheio de anel no dedo, cheio disso, ata-os nos teus dedos, amarra no teu dedo para você não esquecer da lei de Deus, né? Ele fala assim, escreve na tábua do teu coração. Olha só. No versículo 4 diz assim, diz a sabedoria. Ou seja, fala para a sabedoria assim, você é minha irmã. Fala para a prudência assim, você é minha parente, prudência, você é minha parente. Olha só o que Deus usa a boca de Salomão para dizer. Nós temos que ter esse tipo de relacionamento com a sabedoria. Salomão, ele fala da sabedoria como se ela fosse uma pessoa. Nós vamos ver no próximo capítulo, no capítulo 8, a sabedoria falando como se fosse uma pessoa. É a coisa mais linda do mundo. O capítulo 8 de Provérbios é como se a sabedoria estivesse discorrendo sobre si mesma.
né? E nós damos a entender que é o próprio Espírito Santo falando sobre si próprio. É coisa linda demais, é a coisa mais linda do mundo. Mas o que Salomão ratifica aqui? O que Deus usa a boca de Salomão para ratificar aqui? Nós temos que ter relacionamento com a sabedoria. Não é apenas admirá-la, não é apenas enxergá-la. Não, nós temos que querer vivê-la, senti-la, chamar de parente, sabe? E por que tudo isso? Né? Para quê? Né? Tudo tem um porquê. Por que nós devemos ter isso? Por que nós devemos pensar dessa maneira? Né? E aí no versículo 5 ele vai falar aqui, ó, para que elas te guardem da mulher alheia. Olha só. A estranha que lisonjeia com as suas palavras. Olha só. Olha só. Para que é necessária a sabedoria? Por que nós precisamos viver essa sabedoria, buscar essa sabedoria para a gente se livrar desse tipo de mulher? Ou desse tipo de homem, porque do mesmo jeito aqui que tem mulheres alheias, também tem homens alheios. Do mesmo tempo que tem mulheres que estranhas, que lisonjeiam com palavras, também existem homens que vão estar ali te lisonjeando com palavras, fletando você com palavras, né? Sempre, eu disse isso no capítulo 5, falei no capítulo 6, né, sobre as questões das lisonjas, né? Hoje em dia fica muito fácil hoje, né, com a internet, com as redes sociais, né? Principalmente quando se postam coisas, né? As pessoas vão lá, postam uma foto, e aí hoje não precisa falar, mas aí você, né, aquele negócio, começa ali com um joinha, depois é um coraçãozinho, e depois você vê que a pessoa tá sempre ali curtindo tudo que você posta, a pessoa tá ali marcando presença ali, ó, curtindo, dando joinha, participando, né? Ou seja, daqui a pouco começa a lisonja, né? Começa a falar, começa a elogiar e começa dentro desses elogios, dentro desse excesso de observações é que começa a surtir o efeito, né, de aproximação, né? Poxa, tá começando a olhar muito, né, no meu perfil, tá começando a participar muito na minha rede social, a mulher mesmo já começa a desconfiar, né? O cara tá visitando demais, tá curtindo muitas fotos, curtindo muitos eventos, tá curtindo tudo que eu posto, a pessoa tá curtindo, quer dizer, qual é a intenção, né? Quando você vê lá, de repente, a pessoa tá curtindo demais, né? Curtindo demais o seu perfil, curtindo toda a foto que você posta, a pessoa tá lá marcando presença, curtindo, tal. Às vezes, um amigo pode fazer isso, mas se é uma pessoa estranha e que tá sempre ali participando, ou sempre falando alguma coisa e tal, às vezes algum sentimento a mais tem. E ali começa por ali a questão das lisonjas. E aí Salomão vai dizer o seguinte, em outros capítulos anteriores. Aquele que elogia alguém está armando um laço para si mesmo. Quando você elogia demais alguma pessoa, você vai criando nela a atrofiação do sucesso, às vezes. Você, por exemplo, a pessoa faz ali... Eu não estou dizendo da pessoa fazer, por exemplo, um bolo maravilhoso e você falar, puxa, que bolo gostoso, maravilhoso, isso e aquilo. Né? Não estou falando daqueles elogios básicos que a gente faz para as pessoas. Mas o fato de você, por exemplo, estar sempre elogiando alguém, nossa, olha, você é fantástico, você é o cara, você, olha, não tem aqui nessa empresa ninguém melhor que você é um cara super profissional, você é isso e aquilo, tal. O que acontece às vezes? A pessoa, quando ela é muito elogiada, ela vai criando uma atmosfera, né? E Salomão também vai dizer em alguns capítulos que os elogios, eles são uma espécie de prova. Porque tem gente que, é assim, se você começar a elogiar ela demais, o que vai acontecer? Ela vai chegar numa situação que vai falar assim, bom, então, se tudo que eu faço está perfeito, então eu não vou mudar, né? Não vou melhorar, não vou fazer mais nada, porque tudo que eu faço eu recebo elogio, então para que mudar? Para que tentar melhorar? Ou o que acontece? A pessoa recebe elogio demais, daqui a pouco ela começa a se achar. Bom, se eu sou o cara aqui, então eu tenho o direito de fazer, de acontecer, tal, porque ninguém tem aqui melhor do que eu. Ninguém é melhor do que eu aqui nessa empresa. As pessoas têm que me respeitar aqui, porque eu sou o melhor, eu sou elogiado, eu sou querido, as pessoas dependem de mim, e aí aonde mora o perigo, certo? Olha só. Versículo 6, nós vamos ver então, a partir do versículo 6, uma história. Que história é essa?
Salomão vai dizer da história de um jovem, né? Eu não vou contar aqui de novo, mas nós já lemos isso. Mas ele conta aqui a história de um jovem. Ele vê entre os simples, né? E ele vê um moço que ele chama de falto de juízo. E para que serve o livro de Salomão? Para que serve o livro de Provérbios? Para dar juízo aos moços, principalmente a quem? Aos moços. Porque o moço é muito desajuizado. O moço, né? Existem tantas coisas que a gente faz quando é criança, tantas besteiras que a gente faz quando é criança. E aí a gente vai crescendo, vai para pré-adolescência, depois vai para adolescência, depois se torna um jovem, do jovem a gente vai, né, indo para a fase adulta, mas mesmo assim, às vezes demora para a gente realmente ter um senso de juízo. E Salomão vê esse moço que não tem juízo nenhum. Ele está pela rua e de repente aqui no crepúsculo, né, à tarde do dia, ou seja, a hora que o sol está indo embora, quando vem chegando a escuridão, né, uma mulher sai ao encontro, né, cheio de enfeite, cheio de astúcia de coração, né, alvoroçada, inquieta, subindo pelas paredes praticamente ali, né, não parava os pés na sua casa, é isso que Salomão discorre ali naquela história, né, procurando, espreitando na rua, ou seja, os dois já estavam de comum. Nós entendemos aqui pela história que esses dois já se encontravam já há algum tempo, já tinham esse tipo de atitude já há algum tempo, então os dois estavam ali se procurando, já tinham marcado já de se encontrar ali na calada da noite, né, e ela ali procurando, né, e ali ela, quando ela acha ele, né, ela chega e ela beija ele, né. E chegou-se para ele e o beijou, com face imprudente, disse, ou seja, beijando e com aquele olhar, né, aquele olhar astuto, né? E ela diz o que para ele? Olha, eu já entreguei, já estou com os meus sacrifícios pacíficos, já paguei os meus votos, ou seja, já mostrei para todo mundo que eu sou uma mulherzinha de casa, que eu sou uma certinha, que eu sou isso e aquilo, já mostrei para todo mundo quem eu sou, né? É como se tivesse assim, olha, eu já fiz tudo que eu deveria fazer para as pessoas acreditarem que eu sou uma mulher santinha, que eu sou isso, que eu sou perfeitinha, isso e aquilo. E aí, o que eu fiz? Eu vim te procurar. Eu tô aqui te caçando, procurando a tua face. E olha só, eu achei você, né? E ela começa ali a encantar ele. Falou assim, sabe o que eu já fiz? Ó, sabe aquela coberta gostosa que você gostou? Já preparei ela, sabe? Já peguei o melhor do linho fino do Egito lá, a cama tá preparadinha pra gente, ó, já perfumei meu leito com mirra, aloés, canela, sabe, ó, a nossa cama, que é nossa cama, eu já preparei a nossa cama, vem, vamos passar a noite inteira, né? Vamos saciarmos de amores até amanhã. Vamos ficar a noite inteira juntinho. Vamos se alegrar, vamos ser felizes, porque você não é feliz, né? Você não tem um casamento feliz, eu não tenho um casamento feliz, eu não tô feliz com o marido que eu tenho em casa, você não tá feliz com a mulher que tem na sua casa, sua esposa não faz nada, sua esposa faz isso? Sua esposa prepara a cama, sua esposa te espera, sua esposa te procura, né? Seu marido tá te procurando, né? Ou seja, imagine essa cena, vamos trazer para contemporaneidade, né? É aquela conversa assim, ó, como é que é na sua casa? Seu marido te leva para um lugar gostoso para ficar, já te levou num hotel para você passar uma noite com ele, né? Como que é a sua esposa? Sua esposa se cuida? Sua esposa toma banho? Como que é a sua esposa? Ela se prepara para você, né? Como é seu marido? Seu marido se prepara para você? Como é? Ele prepara a cama, ele toma banho, sua mulher toma banho, né? Começa aquela coisa, ou seja, aquela preparação, né? E aí ela fala o quê? O que ela fala? Porque o meu marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Às vezes essa viagem não foi nem por querer, foi ela que mandou ele viajar, né? Por que você não vai fazer uma viagem? Por que você não vai tirar umas férias? Você está tão cansado, né? Vai tirar umas férias, vai descansar, né? É aquela conversa que geralmente alguns casais ouvem, né? Viu? Por que você não vai para sua mãe, né? Vai morar na sua mãe, vai morar no seu pai, vamos dar um tempo, né?
Geralmente existem alguns casais que algumas pessoas que vivem algumas situações difíceis na sua vida, elas chegam no momento e falam assim, ó, vamos fazer o seguinte, né? Nosso casamento tá desgastado, a gente tá vivendo uma situação tão difícil, vamos fazer o seguinte, vai morar com seu pai, mora com a sua mãe, né? Vamos dar um tempo para ver se a gente realmente tem saudade um do outro, para ver se a gente realmente gosta um do outro, né? E assim, e vamos, né? Ou seja, a sutileza do diabo engoldando o coração das pessoas para destruir as famílias. Isso aí é mais antigo do que tudo. E aí a gente vê o quê? A gente vê essa mulher dizendo que o marido não está em casa, que foi fazer uma longa viagem, tá com dinheiro na mão, levou um dinheiro, só vai voltar no dia 30 do mês, vai ter que ficar lá tantos dias, né? Com certeza a passagem já está comprada, só volta tal dia. Então assim, ó, eu tô livre e desimpedida, entendeu? Eu tô sozinha em casa, minha mulher saiu, foi fazer isso, aquilo, ó, tô solteirinho, tô solteirinha, E aí, assim ela seduz com palavras, assim esse cara seduz com palavras muito suaves, né? Lisonjas de lábios, elogios, e aquele homem ou aquela mulher, Salomão fala que vai como um boi pro matadouro. Aquele homem que vai atrás dessa mulher adúltera, dessa que abandona o líder da sua mocidade, o guia da sua mocidade, ele é como um boi. Então costuma muito dizer que o marido traído, ele que é o corno, né? Corno, ou seja, o chifrudo. Mas na verdade quem é o verdadeiro chifrudo é o cara que vai atrás de uma mulher dessa. Porque é um cara que vai como um boi pro matadouro. Olha só o que Salomão fala aqui. Geralmente a gente vê na sociedade, né, as pessoas rindo, tirando sarro de quem foi traído, de quem foi traída, né? Mas na verdade, o que nós vemos aqui que Salomão diz que o corno, né, o chifrudo, não é o cara que é traído. Pelo contrário, o chifrudo é o cara que está ali sendo engoldado por aquela mulher adúltera, por aquela mulher estranha, que a Salomão fala que ele vai como um boi pro matadouro. Então, na verdade, o chifrudo não é quem é traído. O chifrudo é aquele que vai como um boi pro matadouro. Que é o cara que entra dentro de uma casa de uma mulher dessa, ele está entrando pelas portas do inferno. Olha só. Então tá aqui, ele tá falando aqui, ó, Salomão escreve aqui no versículo 22, ele tá dizendo o seguinte aqui, ó, e ele logo a segue como boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões. Até o quê? Até que a flecha atravesse o fígado. E como uma ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Essa é a conjectura que Deus usa a boca de Salomão para dizer o que acontece com quem comete esse tipo de desgraça na sua vida, né? E aí no versículo 24, Deus usa a boca de Salomão para dizer o seguinte: agora, pois, meus filhos, minhas filhas, meus queridos, dai-me ouvido e estai atento às minhas palavras, as palavras da minha boca. Não se desvie para o caminho dela ou dele, o teu coração, e não te deixes perder nas suas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. Eu achei interessante quando ele fala assim, porque há muitos feridos derrubou. Eu quero usar esse versículo aqui, eu quero lembrar de uma coisa. Às vezes, as pessoas estão feridas. Volto a dizer, eu já falei isso no capítulo 5, mencionei no capítulo 7. Você quer conhecer uma pessoa ferida? Uma pessoa que não é feliz no casamento? Você quer olhar? É facinho. Você quer um ambiente para você perceber se a pessoa está feliz no casamento? As redes sociais. Geralmente as redes sociais, o Facebook, o Instagram, essas redes sociais, elas são como extensões do cérebro humano. Tem até uma série que chama
Black Mirror, não sei se você gosta de assistir séries, mas tem uma série na Netflix que se chama Black Mirror, que tem uma ideia, né, de uma visão de um cara que ele tinha uma vida, e tudo ele postava, todas as ideias ele postava e tal, e aí de repente esse cara, né, faleceu, esse cara morreu, e aí uma empresa de tecnologia, de inteligência artificial, junto com uma outra empresa de fornecimento de moldes, de androids, né, de robôs, criaram um produto como se fosse assim, olha, pegaram tudo que o cara escrevia, todos aqueles anos de postagem, tudo que ele imaginava, tudo que ele pensava, e pegaram toda essa inteligência absorvida pela rede social e colocaram dentro de uma inteligência artificial desse robô. Então, pegaram a foto do cara, fizeram um mod de um cara, um robô com todas as características daquele cara e pegaram todas as coisas que o cara postava e transformaram isso numa inteligência artificial e colocaram dentro do cérebro desse robô. Então, era como se o cara voltasse à vida com base em tudo que o cara publicava, com base em tudo que o cara vivia. É bem interessante. O dia que se você puder assistir esse episódio, é bem interessante isso. E é uma tendência da tecnologia, né? E olha só que interessante. Você quer sondar a internet? Você quer sondar a vida das pessoas? Não que isso seja viável, mas eu digo assim, ó. Você quer saber se o casamento de alguém tá perfeito, tá tudo bem, está todo mundo feliz? Vá no Facebook dela. Olha as postagens dela. Olha o que ela posta. Olha o que ele posta. Veja a foto de perfil. Uma família, geralmente um casal, um casamento, um casal, geralmente tem lá a foto dele com a esposa. Ou dela com o marido. Né? Porque é uma só carne. São dois quando se casam, se torna uma só carne. Né? Ou seja, há uma vida a dois. Só que tem muita gente, né, que reflete isso na vida digital também. Existem pessoas que estão casadas, mas digitalmente estão solteiras. Tem pessoas que têm até duplo perfil. Ela tem um perfil lá, bonitinho, né? E ela tem um perfil fake, né? Hoje na moda, estamos na moda do fake news, né? Tem perfil fakes, né? Fazem outro perfil só pra fazer bagunça na vida dos outros, né? São pessoas que estão ali casadas, mas uma saudade terrível da vida de solteiro. Então o que elas fazem? Né? Elas colocam lá fotos solteiras, né? Colocam suas fotos como se fossem pessoas sozinhas. Né? Embora às vezes, quando nós vemos isso, às vezes até um sentimento que a pessoa está. Ou seja, às vezes você vê a foto, né, de uma pessoa casada, sozinha, foto de perfil no Facebook lá, sozinha. O que a pessoa está tentando mostrar? Ela está mostrando ela não está dizendo isso em palavras, mas ela está dizendo isso em ações. Ela está falando assim, ó, eu estou sozinha. Eu sou sozinha. Ok? É isso. O corpo fala mais pelas ações do que com palavras. A comunicação humana não está resumida apenas em sons, em fonética. A comunicação humana também está totalmente relacionada à forma de como se conduz, à forma de como a pessoa vive. E tem muita gente que, sem querer, querendo, se comporta e fala através de ações. E uma dessas ações é o quê? A vida digital, o perfil dela, Facebook, Instagram, ou seja, tá lá a foto sozinho. Né? Escolhe lá uma melhor foto lá e bota lá como se fosse um solteiro. É que geralmente os solteiros e as solteiras fazem isso, né? Coloca lá a melhor foto, bonitinha, fazendo biquinho de patinho, isso e aquilo, não é assim? Né? Então, assim, tem gente que vive dessa maneira. E aí eu falo, como eu já falei em outros capítulos, em outras palestras, o que geralmente a pessoa às vezes faz? Né? Deixa lá, põe uma foto sozinha e tal. Tá lá, tá, o que ela tá mostrando? Essa atitude tá mostrando o quê? Eu tô sozinha, né? E ali na esperança do quê? Posta-se fotos, vai se postando coisa, esperando as famosas curtidas, né? Esperando ali que alguém curta alguma coisa, que alguém fale alguma coisa, que alguém interaja alguma coisa, né? É dessa maneira que as pessoas estão vivendo hoje, certo? E aí o que acontece?
quando Deus usa a boca de Salomão aqui para dizer aqui, ó, porque há muitos feridos machucou, a gente vê hoje muita gente ferida. Muita gente ferida. E essas pessoas que estão feridas, elas estão na internet, estão suscetíveis a ser derrubadas. O que é isso? É aquela mulher que, já conheço isso, eu estou falando de coisas que eu já vi, gente. Eu não estou falando de coisas que eu imagino, eu não estou imaginando nada, eu estou falando de coisas que eu sei que acontece e que é real. A mulher tá lá, brigou com o marido, a primeira coisa que faz, coloca a fotinha sozinha lá no WhatsApp, coloca a foto sozinha lá no Facebook, né? O homem também brigou com a mulher, que a primeira coisa que ele faz, a vontade dele ir lá no Facebook, parece que a vida dele gira em torno da internet. Mas a primeira coisa que ele faz, se ele pudesse, ele ia lá e já colocava lá o status lá solteiro, né? Ou separado, divorciado. Não, mas não, o que ele faz? Ele vai lá, ele tira o status dele, bota uma fotinha lá fazendo academia, alguma coisa, e vive como se fosse solteiro. A mulher do mesmo jeito, brigou com o marido, tá ruim, tá chateada com alguma coisa, vai lá, tira, tá a foto lá da família, com o filho, marido, tal. Primeira coisa que ela faz, vai lá, põe a foto de solteirinha, né? Fazendo uma cara de feliz e que de feliz não tá nada. Tem muita gente hoje postando foto de vida feliz, arrebentado. Tem muita gente hoje colocando foto rindo, em situações assim que quem bate o olho fala, nossa, que família feliz, que pessoa feliz, que homem feliz, que nada, coisa nenhuma, feliz coisa nenhuma, por dentro tá podre, por dentro tá ali machucado, né? E aí onde fala aqui, porque há muitos feridos derrubou, e aí as pessoas que já estão feridas, né, já estão machucadas num relacionamento, elas estão suscetíveis a cair. A mulher que está ali ferida ali no casamento, ela está ali sofrendo no casamento, ela está muito mais propícia a cair, a entrar no engodo de um adultério, do que uma que está feliz, que está bem com a vida. O marido sofrido, o marido ferido pela esposa, por situações, né? Ele está muito mais suscetível a cair do que aquele que está feliz, que está ali lutando junto com a esposa, da esposa que está lutando com o marido, né? E o que acontece? O que Deus está falando aqui? O que Salomão escreve aqui? A mulher estranha, ela derruba. Quem já está ferido, ela acaba de derrubar. E não são poucos que ela destrói. Não são poucos que ela mata. Tanto a mulher estranha como o homem estranho. Nesse exato momento agora, eu estou falando aqui com você agora. E muitos casamentos estão sendo destruídos. Principalmente pela internet. Principalmente através do WhatsApp. São pessoas que cada um casam e aí ao invés de fazer uma fusão da sua conta digital, não, cada um tem o seu Facebook, cada um tem a sua página, cada um tem o seu e-mail, né? E cada um tem a sua privacidade, são celulares com senha, né? São vidas digitais diferentes das vidas físicas, né? Ou seja, o cara tem uma vida virtual, tem uma vida espiritual e tem uma vida material. Ele tem 3 tipos de vida, né? Na igreja ele é de um jeito, na internet ele é de outro e em casa mais diferente ainda. E é desse jeito que caminha a humanidade. E aí se cumpre a palavra de Deus, onde diz que no fim dos tempos o amor de muitos ia esfriar. E é mesmo. Aí você pega uma pandemia, o povo já não se abraça, o povo já não se toca, não se beija, não se respeita. Aí você pega uma pandemia dessa, né? Estamos em época de pandemia. Você pega uma pandemia dessa, que as pessoas não podem se ver, 1 metro de distância, não pode se tocar, não pode se falar, não pode... Meu irmão, o que tem de casamento destruído, quer dizer, agora é que se realmente se viu, na verdade, né? Se as pessoas estavam acostumadas com a vida ou não. Teve gente que entrou em pânico. Teve gente que quando se viu em casa junto com a mulher, entrou em pânico. Mulheres que quando se viram obrigadas a ficar em casa, entraram em pânico, né? A fome entrou por uma porta, o amor saiu pela outra, né? Quando as contas começaram a crescer,
entraram em pânico, pessoas entraram em pânico, pediram divórcio, pediram separação. Nossa, olha assim, esse vírus, ele não matou só pessoas. Esse vírus matou famílias, matou casamento, matou empresas, esse vírus acabou com muita coisa, não foi só com a vida, não. Acabou com casamento, acabou com empresas, acabou com o relacionamento das pessoas. Foi muita coisa que esse vírus veio para mostrar também a sociedade, veio para mostrar pessoas quem realmente elas são. Esse vírus veio para revelar também quem são as pessoas nos momentos da dificuldade. Há quem diga, né, dê poder ao homem que você saberá quem ele é. E eu falo uma coisa, dê dificuldades a uma pessoa e você vai descobrir quem ela é. Dê lutas, dê provas para ela que você vai descobrir do que é feito aquela pessoa. Salomão, ele diz o seguinte: se fores fraco numa prova, realmente você é fraco. Ou seja, no momento da dificuldade é aí que eu tenho que ser forte. No momento da adversidade é aí que eu tenho que realmente estar de pé e não esmurecer. Ok? E aí ele termina dizendo o seguinte: a sua casa, versículo 27, fala assim: a sua casa é o caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Então o cara que está indo na casa de uma mulher estranha, de uma adúltera, ele está indo para onde? Ele não está indo para a casa dela, ele está indo para o inferno. Ele está descendo pelas câmaras da morte. A pessoa que larga sua família em casa e vai na casa de um homem estranho, de um homem infiel, essa mulher não está indo à casa do amante. Ela está indo à casa do inferno, à casa do diabo. Ela está indo para o inferno, está descendo para as câmaras da morte. Essa é a visão espiritual, que Deus usa a boca de Salomão para dizer o que acontece nas famílias. E eu quero desejar para você, que você que esteve até agora, ouvindo essa palestra, ouvindo essa ministração sobre o capítulo 7 de Provérbios, que você escape, caso você esteja vivendo alguma coisa parecida com o que eu falei, que você consiga escapar dessa situação, que você consiga ter juízo, que se lhe faltou juízo em algum momento na sua vida, que você venha a ter juízo agora. Se você ainda não conseguiu, ou seja, se você ainda não caiu nessa armadilha, saia antes que isso aconteça. Se você está flertando com o pecado, saia fora disso, enquanto há esperança. Enquanto há esperança, saia fora disso, para que a sua vida não venha a ser destruída, para que você não venha a ser destruído. Eu quero convidar você a ouvir, você que está ouvindo o capítulo 7, ouça o capítulo 5 e ouça o capítulo 6. São 2 capítulos que Salomão vai ratificar sobre a questão do adultério, sobre a questão da traição, sobre essas questões do casamento, da família. Vale a pena você, separar um tempinho da sua vida para você meditar nesses 2 capítulos. Então, convido você a voltar lá no capítulo 5, medite no capítulo 5, medite no capítulo 6 e realmente salve a sua família, salve o seu casamento, salve a sua alma, ok? Um grande abraço para você que ficou até aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Participe nos comentários. Comenta aí o que mais te chamou a atenção, né? Ative o sininho das notificações, né? Clica no curtir lá para que o vídeo tome força, para que mais pessoas, quando fazer as pesquisas na internet, possam encontrar aquilo que realmente elas estão procurando e que a palavra de Deus possa alcançar os corações necessitados de ouvir a palavra de Deus, ok? Um grande abraço, continue com Deus e até a próxima.